Boa noite, gente. Nossa, mas nenhum. Boa noite, juventude. Achei que eu estava sozinho aqui. Mas, amém. A paz do Senhor a você. Nós estivemos com esse tempo precioso com a nossa banda de adolescentes. Quem gostou do louvor de hoje? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses adolescentes que têm avançado no louvor ao Senhor e tem sido uma bênção para nós. Que o Senhor continue usando vocês. Gente, nós, esta noite, separamos para falar sobre um tema muito relevante. Talvez você já viu aí na tela, mas eu queria começar falando com você que esse mês de junho, ele é um mês marcado por algo específico. Pelo quê? Casamento do pastor Pedro. É verdade, vai ficar marcado. Mas também é o quê? Mês da Copa. Vai iniciar a Copa esse mês. A gente vai ver o Brasil jogar. Mas, normalmente, quando a gente pensa no mês de junho, a gente vai lembrar de uma data em que muitos ainda anseiam comemorar essa data. Essa data que nós chamamos de Dia dos Namorados. Então, levanta a mão aí, quem é que já está namorando? Quem é que está namorando? Nossa, poucos. Mas parabéns para você que já avançou de fase. Agora, levanta a mão quem está solteiro. Ou melhor, espera um pouco. O pessoal já faltou ficar de pé aqui. Eu acho que está querendo dar microfonia. Se você puder abaixar talvez o meu retorno, analisar aí. Mas vamos lá. Quem tem mais de 18 anos e está solteiro? Agora sim, levanta a mão, por favor. Aí vocês podem olhar para o lado aí, vai ver se você acha a sua bênção aqui hoje, né? Gente, é interessante isso, por quê? Porque desde cedo nós nos acostumamos a sonhar com isso, com relacionamento, com casamento. Alguns sonham desde criança, outros têm o nome dos filhos já elaborado. Quem sabe alguns já até planejaram a cor da decoração do casamento, mas ainda não sabem nem quanto tem na conta bancária para isso. Alguns já têm quantos padrinhos vão ser, mas não sabem nem quem é o noivo. Você acredita? E o curioso é que todo mundo sonha com o dia do casamento, mas poucos sonham com o casamento em si. A maioria pensa no dia da cerimônia, poucos pensam na vida depois dela. Porque a cerimônia ela vai durar um dia, mas o casamento dura uma vida inteira. E talvez isso seja o nosso maior problema da nossa geração. Somos preparados, quem sabe, para muitas coisas. Nós nos preparamos aí para tirar a carteira, nos preparamos para fazer o vestibular. Eu acho que vai ser bom trocar o microfone. Nós somos preparados para uma profissão, mas quase ninguém é preparado para construir um casamento. E aí acontece uma coisa pior, sabe o quê? As pessoas passam anos escolhendo um carro que vai comprar, as pessoas passam meses pensando em qual celular vai adquirir. Por isso, abra agora a sua Bíblia comigo, em Efésios 5. Existe um texto que vai nos instruir melhor hoje sobre o que precisamos entender antes de dizer sim. Efésios 5, a partir do verso 22. Esse texto vai nos mostrar que Deus não apenas criou o casamento, Deus também definiu como ele deve funcionar. Então, antes de entender ou antes de dizer sim, você precisa ouvir um pouco do que Paulo vai falar sobre isso. Vamos lá. Efésios 5, 22 vai dizer assim: mulheres,
sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Agora, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, de Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Vamos orar? Pedir ao Senhor que nos dê graça nesse momento para entender aquilo que Ele quer falar conosco. Feche os seus olhos aí. Senhor, nós oramos nesse instante, pedimos que a Tua palavra agora possa falar aos nossos corações, que seja o próprio Senhor, Teu Espírito, ministrando aquilo que precisamos compreender. Por isso nós oramos, pedimos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Gente, então o tema de hoje que a gente quer conversar com você é antes de dizer sim. E a primeira coisa que você precisa entender, antes de dizer sim, você precisa entender que o casamento não funciona sem os papéis definidos. Porque quando nós olhamos para esse texto, muitas pessoas pensam que Paulo começa a falar diretamente de casamento no versículo 22. Mas, na verdade, Paulo começou esse assunto um pouco antes. Na maioria das Bíblias, se você tiver com a sua Bíblia aberta, se você trouxe ela, existe aí um título para esse momento, entre o versículo 21 e o versículo 22. Geralmente vai estar o lar cristão, marido e mulher. O problema é que esses subtítulos podem nos dar a impressão que Paulo terminou um assunto e está começando outro assunto. Mas Paulo, ele não escreveu esses subtítulos. Eles são acrescentados, ou foram acrescentados muitos anos depois, para nos ajudar na leitura da Bíblia. E nesse caso, podem acabar escondendo algo muito importante. Então, preste atenção, porque Paulo não está começando um novo tema aqui, no verso 22. Ele está continuando um raciocínio. Tudo vai começar no versículo 18. No versículo 18, se você olhar aí, vai dizer assim, olha, não se embriaguem com o vinho que leva a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. A partir desse momento, Paulo começa a mostrar como uma pessoa deve viver cheia do Espírito Santo. E aí ele fala que essa pessoa adora a Deus com salmos, que ela louva, que ela é grata, que ela se sujeita uns aos outros no temor de Cristo. Então Paulo mostra aqui como essa sujeição mútua acontece no casamento. A esposa demonstra essa plenitude do Espírito ao viver o seu papel que Deus lhe confiou. O homem, da mesma forma, vive a sua plenitude em Espírito e é cheio do Espírito ao viver o papel que Deus lhe confiou. Ou seja, antes então de falar do casamento em si, Paulo fala sobre espiritualidade. Antes de falar do marido e da esposa, ele fala de uma vida cheia do Espírito. E isso é importante para nós, porque nos ensina que os papéis do casamento não são apenas regras
para serem obedecidas. Os papéis são resultados diretos da ação de Deus na vida de um homem e na vida de uma mulher. E isso deve mudar a sua compreensão sobre o casamento. Porque muitas pessoas param para olhar para o casamento e começam a pensar que Paulo escreve uma técnica para que o casamento dê certo. Mas Paulo aqui, ele está falando algo mais profundo. Ele está dizendo que o casamento saudável, ele vai nascer quando as pessoas estão cheias do Espírito Santo. Por isso, o primeiro problema de muitos relacionamentos não é a falta de comunicação. Não é a falta de compreensão ou de incompatibilidade, não é a diferença de personalidade. O primeiro problema é espiritual. Porque ninguém consegue viver os papéis que Deus estabeleceu na força da sua carne. A esposa não conseguirá viver o papel de respeitar e submeter-se sem a ação do Espírito Santo. De igual modo, o homem, o marido, não vai conseguir viver o seu papel de amar sacrificialmente sem a ação do Espírito Santo. Por isso, antes de dizer sim para alguém, você precisa entender algo. O casamento não funciona quando cada um cria o seu papel. O casamento funciona quando cada um vive o papel que Deus estabeleceu. E é esse um dos maiores conflitos da nossa geração. Sabe por quê? Porque vivemos numa cultura que diz o seguinte: olha, faça o que você quiser, seja como você quiser, ou ninguém pode dizer como você deve viver, você faz as suas escolhas, mas Deus, que criou o casamento, que formou a família, também definiu como o casamento deve funcionar. E quando removemos os papéis que foram Deus que estabeleceu, começamos a criar algo diferente daquilo que Ele planejou. Então pense aí, quem sabe, num time de futebol. Imagina se o goleiro decidisse então ser atacante. Ou quem sabe o zagueiro decidiu ser meio de campo. Ou o técnico decidiu ser zagueiro agora. Imagina que confusão é. Ninguém está exercendo a sua função. O talento pode até acontecer, mas o time não funciona. Por quê? Porque falta os papéis definidos. E o mesmo acontece com o casamento, gente. Deus não criou o homem e a mulher para competirem um com o outro. Criou para se complementarem. Não são adversários, são parceiros. O homem e a mulher não estão disputando espaço um com o outro. Eles estão cumprindo uma missão juntos. E é sobre cada um desse papel que eu quero falar com você rapidamente. Primeiro, Paulo começa falando o papel da esposa e depois o papel do marido. Então, antes de dizer sim, entenda o papel da esposa. Agora, vamos começar a falar especificamente sobre esse papel. Então, presta atenção você também, homem, porque para você poder escolher certo, você precisa entender isso também. Observe comigo o que Paulo vai dizer logo no início. Ele apresenta uma palavra que costuma gerar um desconforto em nossa geração e no mundo moderno. Ele começa falando assim: as mulheres sejam submissas. Mas antes da gente entrar nesse termo de submissão, o que isso significa? Precisamos voltar em Gênesis. Precisamos voltar aonde tudo começou, na criação. E existe uma crítica que é muito comum, feita à Bíblia. Algumas pessoas param para dizer que a Bíblia é machista. Ou algumas pessoas dizem que Deus valoriza mais o homem do que a mulher. Ou quem sabe falam que a mulher foi criada apenas para servir o homem. Isso é um erro. Normalmente em Gênesis 2, para defender essa ideia, eles vão falar que Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Então, vamos fazer alguém que auxilie. E vamos fazer alguém que lhe corresponda.
À primeira vista, esse texto, alguém pode pensar, então a mulher veio apenas para ajudar o homem? Ou quem sabe ela seria uma espécie de assistente? Mas essa não é a ideia do texto. Primeiro porque a Bíblia, aquilo que aparece por último nela, muitas vezes recebe o destaque especial. Se na criação, ser criado primeiro fosse o significado de ser superior, os animais, então, seriam superiores ao homem, porque, afinal, os animais foram criados primeiro do que o homem. Então, claramente, não existe essa lógica na Bíblia. Mas existe algo mais interessante. A palavra que é usada para auxiliadora nesse texto é a palavra hebraica ezer. E ela não descreve apenas alguém que ajuda em tarefas simples. Essa palavra, ela descreve alguém que oferece um auxílio que é indispensável. Alguém que socorre, alguém que ajuda, que resgata, alguém sem o qual a missão não pode ser concluída. Então, a própria Bíblia usa essa palavra diversas vezes em relação ao auxílio de Deus ao seu povo. Então, quando Deus chama a mulher de auxiliadora, Ele não está diminuindo a mulher. Ele está mostrando a sua importância, que da mesma forma Ele auxilia o seu corpo. A mulher auxilia o seu marido. Então, é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, Adão não vai conseguir cumprir sozinho a missão que eu estou estabelecendo, aquilo que eu planejei. E isso deve mudar a sua compreensão, porque a mulher não é um acessório qualquer, não é uma personagem secundária da história, ela é uma parte essencial do projeto de Deus para a humanidade. Então, isso é importante porque a nossa geração costuma cair em alguns extremos. Extremos como, alguns dizem que homens e mulheres são exatamente iguais um ao outro. E outro extremo de que dizem que um dos dois é superior. Mas a Bíblia ensina nenhuma dessas duas coisas. A Bíblia diz que existe igualdade de valor, mas diferença de funções. Por isso, quando chegamos nesse texto de Efésios, precisamos lembrar que Paulo não está diminuindo a mulher ao dizer que elas devem ser submissas. Isso precisa estar claro na sua mente. Porque ele está explicando o papel que Deus planejou para ela. Então, voltando para esse texto, o início dele diz, mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E essa última expressão, como ao Senhor, é fundamental. Porque a submissão bíblica não começa quando olhamos para o marido. A submissão bíblica começa quando nós olhamos para Cristo. E aqui eu preciso fazer uma pergunta. Quem aqui acha difícil submeter ou obedecer ou estar diante da submissão de Jesus? Alguém acha difícil? Bom, normalmente as pessoas não acham tão difícil. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos quem é Jesus, a submissão a Ele deixa de ser um peso. Porque nós seguimos a Jesus, nós podemos confiar nele. Quando nós sabemos quem é Ele, nós podemos entender o seu amor. Porque sabemos que Ele quer o nosso bem, sabemos que os seus caminhos são melhores do que os nossos caminhos. Então, ninguém olha para Jesus e pensa, nossa, que coisa horrível, que coisa difícil é ser submisso a Jesus. Pelo contrário, é satisfatório. E ficamos tristes quando deixamos essa submissão de lado, quando nós falhamos. E é exatamente essa lógica que Paulo está usando quando ele fala sobre submissão. A submissão não nasce do medo, não nasce da imposição, mas ela nasce do amor, ela nasce da confiança. Mas pense comigo,
Por que tantas pessoas, então, têm dificuldade de submeter? É porque são inseguros quanto à sua identidade. Quem é inseguro precisa estar sempre no controle. Precisa estar sempre com razão. Ou precisa sempre provar alguma coisa. Então, meninas, prestem atenção aqui em uma coisa que eu vou dizer. Uma das maiores armadilhas que vocês podem cair é transformar um relacionamento em fonte de identidade. É achar que você vai ser feliz quando alguém começar a gostar de você. É achar que você terá de fato valor quando alguém escolher você. É achar que finalmente você se tornará importante quando começar a namorar. Sabe o que tem acontecido nesse tempo? Muitas meninas entram num relacionamento não porque escolheram a pessoa certa, mas porque se sentem sozinhas, porque querem ser aceitas, porque querem se sentir bonitas, porque querem preencher um vazio, ou quem sabe preencher uma carência. Mas relacionamento não foi criado para curar insegurança. Quem tenta usar o namoro para, quem sabe, resolver problemas que deveriam ser levados diretamente a Cristo, geralmente acaba se frustrando e causando mais problemas. Além disso, gente, muitas meninas estão criando expectativas erradas sobre o relacionamento. Querem aprender sobre namoro em série de romance, em doramas. Querem aprender sobre amor através das redes sociais. Querem aprender sobre casamento através de influenciadores. E acabam acreditando que o mais importante é encontrar alguém que gere emoção, que gere uma química. Mas o casamento não é isso. O casamento não é sustentado por sentimentos que vêm ao seu estômago, porque eles um dia vão embora. O casamento, ele não é um filme de romance. Então entenda que sua identidade, ela não pode estar firmada em um relacionamento. Sua identidade deve estar firmada em Cristo. Por isso, antes de procurar alguém para amar, aprenda a descansar no amor de Jesus sobre a sua vida. Antes de você procurar alguém para dizer sim, procure segurança em Jesus, porque é a partir de Jesus você vai conseguir fazer as suas escolhas corretas. Mas, adiante, Paulo vai dizer também o papel dos maridos. Então, antes de dizer sim, entenda o papel do marido. Então, meninas, continue comigo aqui, porque é importante você entender esse papel também, para que você não erre. Então, quando a gente para perguntar a alguns rapazes por aí, o que é ser homem? Provavelmente você vai ouvir algumas respostas diferentes. Quem sabe alguns dirão que ser homem é ser forte, ou ser homem é ser respeitado, é ter sucesso. Mas quando nós chegamos nesse texto de Efésios 5, Paulo nos apresenta uma definição completamente diferente. Ele não fala de força física, ele não fala de popularidade, não fala de dinheiro, não fala de posição. Paulo vai falar de responsabilidade. Isso é muito importante ser dito porque a nossa geração criou muitos meninos adultos, homens na idade, mas meninos na maturidade, homens de corpo, mas meninos nas atitudes. Querem os privilégios da liderança, mas não querem o peso da responsabilidade. Querem uma esposa, mas não querem desenvolver um caráter para ter uma. Querem namorar, mas não querem se preparar para sustentar uma família.
E Paulo vai contra tudo isso. Paulo, ele vai iniciar aqui falando do marido como cabeça da esposa. E ele não está falando de superioridade. Ele está falando sobre responsabilidade. A maior cobrança está sobre o homem. Você lembra da história de Adão e Eva? O que acontece ali? Quem pecou primeiro? Eva. Mas quem Deus chamou primeiro? Adão. Quem Deus responsabilizou primeiro? Adão. Porque a liderança bíblica nunca foi sobre poder, sempre foi sobre responsabilidade. E o problema de muitos homens hoje é que eles gostam da ideia de liderar, mas não gostam da ideia de prestar contas, não gostam da ideia de ter algum dever. Gostam de benefícios, gostam de autoridade, mas não gostam de se responsabilizar. Porém, Deus nunca separou uma coisa da outra. Por isso, homens, entenda isso. Liderança não é mandar. Liderança não é controlar. Liderança não é ter a última palavra em tudo. Liderança é assumir sua responsabilidade. Liderança é ser o primeiro a servir. É ser o primeiro a, quem sabe, pedir perdão. É o primeiro a proteger. É o primeiro a tomar uma iniciativa, tanto para uma conversa, quanto para orar na casa, falar ou ter uma vida espiritual. Porque, presta atenção, você está formando uma família. E se a sua família, homem, fosse seguir o seu exemplo de vida espiritual, para onde ela estaria caminhando hoje? Para onde ela iria? Será que ela iria, de fato, para perto de Deus ou não? Porque muitos jovens sonham ter, de fato, uma mulher que ama a Deus, mas eles mesmos não conseguem manter uma vida devocional constante. Sonham com uma mulher de oração, mas não oram. Por isso, nós precisamos crescer. Precisamos amadurecer. E aí o texto vai continuar dizendo, olha aí, maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E esse é um dos versículos, quem sabe, mais desafiadores para se viver. Porque aqui a Bíblia está estabelecendo um padrão mais alto possível. Porque ela não está dizendo, olha, ame como o seu pai ama. Ou, quem sabe, ame como a sociedade ensina o que é amor. Ou ame como você acha que é o certo amar. Ele está dizendo, ame como Cristo amou. E como Cristo amou? Cristo amou servindo. Cristo amou cuidando, protegendo, sacrificando-se, colocando o bem da igreja acima de si mesmo. Cristo não amou de palavras, ele amou com as suas ações. Por isso, homens, presta atenção aqui comigo. A cultura vai dizer a você que você deve conquistar as mulheres, mas a Bíblia ensina você a servir as mulheres. A cultura vai ensinar você, quem sabe, a impressionar. Mas a Bíblia ensina você a se sacrificar. Por isso, ser homem não é colecionar aí meninas interessadas por você. Não é conversar com várias ao mesmo tempo. Você acredita que isso acontece ainda, pastor Pedro? Pois é. Ser homem não é brincar com os sentimentos da mulher. Não é fazer uma menina criar expectativas que você sabe que isso é irreal. Isso não é maturidade. Isso não é masculinidade. Isso é irresponsabilidade. Um homem de Deus aprende a tratar uma mulher com honra. Aprende a mulher a tratar porque ele entende que elas não são objeto da sua diversão. São pessoas criadas à imagem de Deus. Por isso, a pergunta para você é,
Será que você seria um namorado interessante? Não deve ser isso. A pergunta é, você está se tornando alguém semelhante a Jesus? Porque boas atitudes, quem sabe dar flores, porque as mulheres gostam disso, dar um chocolate de vez em quando, ou quem sabe presentear com alguma coisa, mandar mensagens bonitas, tudo isso são coisas fáceis de fazer. E homens ímpios fazem isso. Mas difícil é desenvolver o seu caráter. Difícil é ter o seu domínio próprio. Difícil, sabe o que é? É quando ninguém está olhando, você sozinho no seu quarto, diante da sua tela do celular, permanecer íntegro. Isso é o difícil. Mas é exatamente isso que Deus espera de um homem. Porque no final das contas, Deus não está procurando homens que saibam, quem sabe, conquistar mulheres. Deus está procurando homens segundo o seu coração. Porque uma mulher pode até se impressionar com seu charme, com seus presentes, com as suas palavras, mas somente o seu caráter vai revelar quem realmente você é. E o caráter não são provados pelas palavras, mas pelas suas ações. E é esse o tipo de homem que você deve se tornar. Meninas, esse é o tipo de homem que você deve procurar para namorar. Esse é o tipo de homem que se parece com Jesus. E para a gente poder fechar e encerrar, o pessoal do louvor pode já subindo. Antes de você dizer sim, você precisa entender também que o casamento, ele aponta para algo maior. Porque depois de falar do papel da esposa, depois de falar do papel do marido, Paulo termina dizendo algo surpreendente. Ele diz o seguinte, olha, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu não estou querendo falar somente sobre casamento, eu estou falando sobre Cristo. E isso é impressionante, porque significa que o casamento nunca foi o objetivo final. O objetivo final sempre foi apontar para Jesus. O casamento, ele é uma ilustração do Evangelho. É uma demonstração visível do amor de Cristo pela sua igreja. Por isso, o casamento é muito maior do que duas pessoas que se gostam. O casamento é muito maior do que construir uma família, muito maior do que realizar um sonho de se casar. O casamento foi criado para revelar algo maior. O casamento foi criado para revelar o plano eterno de Deus, que é a união de Cristo com a sua noiva, que é a igreja. E o que isso deve significar para mim e para você hoje? Significa que o maior preparo para um futuro casamento não é aprender a conquistar alguém, é aprender a seguir a Jesus. Porque um dia você poderá ser um marido, você poderá ser uma esposa, mas antes disso, você já é um discípulo. Você já é um filho de Deus. Antes de ser namorado de alguém, ou namorada, antes de ser noivo, antes de ser casado, você foi chamado a pertencer a Jesus. Então, eu termino dizendo, olha, antes de dizer sim para alguém, você já disse sim para Cristo? Porque esse sim é o que vai definir todos os outros. É Ele que vai moldar o seu caráter. É Ele que vai orientar suas decisões. É Ele que vai proteger o seu coração, jovem. É Ele que vai ensinar você de fato a amar alguém. É Ele que vai ensinar você a servir. É Ele que vai ensinar você a se preparar para um futuro, formar uma família. E talvez vocês tenham chegado aqui pensando em um namoro.
Talvez você chegou aqui pensando em casamento, pensando em relacionamentos. E eu quero que você vá embora daqui pensando em algo maior. Eu quero que você vá embora pensando em seu relacionamento com Jesus. Porque a verdade, ela é bem simples, muito simples. A verdade é que se Cristo ocupar o lugar certo na sua vida, você terá muito mais condições de dizer sim para a pessoa certa, no tempo certo. Por isso, nesse instante, fique de pé. A gente vai cantar uma canção, mas eu queria que você parasse para refletir sobre isso que a gente falou hoje. Porque eu quero orar por você. Eu quero orar por você que hoje percebe que precisa dizer sim para Jesus. Quem sabe durante muito tempo da sua vida, você colocou muitas outras coisas no centro. No centro dos seus planos, no centro dos seus sonhos, dos seus relacionamentos. Mas hoje você está entendendo que antes de dizer sim para qualquer pessoa, você precisa dizer sim para Jesus. E eu quero orar para você. Você que quer firmar esse relacionamento com Ele. Mas eu quero orar por você também, que ao ouvir essa mensagem, sente chamando Deus te chamando para um compromisso. Você que deseja se preparar para um futuro casamento, ou quem sabe ainda, para um futuro relacionamento, mas da maneira certa, do modo correto. Você que deseja se tornar um homem segundo o coração de Deus, e você que deseja se tornar uma mulher segundo os planos de Deus. Você que quer honrar a Cristo com a sua conduta, eu quero orar por você também. Por isso, se você se enquadra em uma dessas duas situações, vem aqui, vamos orar juntos. Você que quer ser esse homem que Deus projetou para você ser, e você que quer ser essa mulher que Deus projetou para você ser, antes de você dizer sim para alguma pessoa, diga sim para os projetos de Deus. Por isso, vem aqui à frente. Pode vir também, adolescente. Você está no tempo de preparo. Por isso, vem, jovem, vem, adolescente. Vamos orar por vocês. Vamos lá, gente. Eu acho que todo mundo quer um dia casar, não é? Se você quer casar um dia, você precisa se preparar para isso. Ou você já está preparado? Será que está? Isso é algo sério. Porque, como eu disse, reflete algo muito maior do que o seu casamento. O relacionamento que você vai construir um dia reflete para o casamento eterno de Deus com a igreja. E se isso não causa um temor no seu coração, de querer ser um homem melhor, de querer ser uma mulher melhor, precisa causar esse desconforto. Por isso, nós vamos orar. Pode encantar.